Bueno, Luis es doctor por la Universidad de Leeds en Inglaterra. Bienvenido, Luis, otra vez. Él se desempeñó como rector, jefe de departamento de Ingeniería Agrícola. Fue también vicerrector y coordinador de posgrado en esta institución. Él es autor de más de 300 artículos científicos que se publicaron en revistas tanto nacionales en Brasil como en la escala internacional. Dirigió aproximadamente unos 60 tesis de maestría y de doctorado y proyectos de investigación en áreas de cambio climático, impactos en la agricultura y también sobre inteligencia artificial aplicada. Fue miembro del Consejo Nacional de Educación, fue secretario de Educación Superior en el Ministerio de Educación de Brasil, fue presidente del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anicio Teixeira, fue secretario ejecutivo y ministro de Educación en marzo del 2015, consultor de la Academia Ana Rusa de Ciencias y de la Asociación de Rectores de Rusia para la implementación de un sistema internacional de evaluación universitaria. Entre las acciones más destacadas que Luis ha realizado, las llevó adelante en áreas como indicadores, la construcción de indicadores de calidad de educación, el uso de tecnologías en la educación presencial y a distancia, inteligencia artificial y sus impactos en la educación. Justamente, bueno, a partir de esta iniciativa de nuestra organización de abordar el tema, profundizar, intercambiar y producir conocimientos sobre la inteligencia artificial desde nuestra perspectiva de clase, es que lo invitamos también especialmente porque bueno, vienen colaborando, participando, aportando sus ideas en el marco de las acciones que realiza la Internacional de Educación, y aquí hemos conocido últimamente sus dos últimos libros que nos parecen muy interesantes sobre inteligencia artificial y los impactos en la humanidad y en la educación. Ese libro, bueno, se llama El impacto de la inteligencia artificial en la humanidad, es de editora Apries, no sé si lo estoy pronunciando bien, del 2025. Y hay otro libro reciente que es Inteligencia Artificial, Funcionamiento y Desafíos a la Ética, las Creencias y la Existencia Humana, de editora Voces del 2026. Así que bueno, estamos muy ansiosos, muy contentos, queremos agradecer Luis tu participación, tu apoyo permanente de la organización sindical para venir a compartir hasta acá con tus ideas. Así que bienvenido y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días. Es un placer muy grande estar acá con ustedes, pero voy a hablar en portugués. Mi español no es tan bueno como gostaria. É sempre um prazer estar em Buenos Aires. Nós adoramos essa cidade, depois da Colômbia, nós já viemos várias vezes. O povo argentino. Sou também apaixonado por futebol argentino, por educação argentina. Obrigado, Sônia, pelo convite. Parabéns pelo protagonismo. Eu fico muito feliz em ver a Sônia e Severa buscar esse protagonismo internacional numa área tão importante como a inteligência artificial e a educação. Muito bom ver a América Latina com esse protagonismo. Tivemos junto no ano passado no Brasil. Temos trabalhado muito esse tema no Brasil e eu confesso que vocês estão mais adiantados, buscando mais, isso é fundamental. Eu tenho falado muito pelas escolas, mais das escolas de educação básica no Brasil do que nas universidades, tenho falado em todas. Mas eu confesso que a minha preocupação maior são com as escolas públicas, as escolas de educação básica, os nossos professores, os nossos estudantes. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação dessa discussão, vou conversando, vou contando a história para vocês da minha. Pode colocar, por favor, a apresentação. A inteligência artificial. Bom. Pode colocar na moda da apresentação. Isso. Bom, eu gosto muito dessa frase porque eu vou colocar uma outra figura ali que vai nos mostrar
mostrar isso. Às vezes nós vamos perceber que o futuro está muito mais rápido do que nós pensamos. Essa frase não é minha, do Peter Diamond, mas é uma frase muito interessante. A gente, muitas vezes, nós não estamos vendo o futuro chegar e nem o futuro passar. Vamos lembrar, gente, e aqui não precisa somente vocês declarar a ideia, mas vocês vão interpretar a verdade. Vocês vão lembrar da fita cassete, vão? Vocês vão lembrar da enciclopédia Barça. Nós vamos lembrar de uma série de coisas que simplesmente passaram. Eu me lembro de uma vez eu estava com meu filho mais do meio e nós estávamos diante de uma televisão e foi logo que lançou o controle remoto. E ele me perguntou assustado, mas peraí, no passado vocês tinham que levantar para ir lá, aumentar o volume, diminuir o volume, trocar canal, era assim. Tá? E essas coisas foram chegando na nossa vida. No campo da educação, tem uma coisa muito interessante. Quem é que se lembra aqui da enciclopédia Barça, da enciclopédia britânica? Todo mundo. Eu era professor auxiliar na Universidade de Viçosa. Quem é que já foi ao Brasil? Já foi vários. Alguém conhece Viçosa? Viçosa é uma universidade muito na área agrária, mas tem uma área muito forte de educação também, tecnologia, saúde. A minha carreira toda foi feita lá, na Federal de Viçosa, que é o sudoeste do Brasil. Eu sou de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, mas Viçosa fica ali no sudoeste, sudeste do Brasil. A gente comprava a enciclopédia Barça. Eu era professor auxiliar, então um salário pequeno, 3 filhos. A gente comprava a enciclopédia Barça, era cara, não era cara. Não existia cartão de crédito, a gente pagava um carneiro, 12 meses para se pagar. E o duro é que quando vicia, você pagou a última respirada, o cara ia te vender a atualização daquele ano que passou. Essa era a fonte do conhecimento. Não é verdade? E sabe o que me incomodava à época? Eu comprava com sacrifício, mas o funcionário da universidade não poderia comprar. Ou seja, o conhecimento era restrito. E o conhecimento da humanidade não pode ser restrito, ele tem que ser acessível a todos. Não pode ter nenhum tipo de restrição ao acesso ao conhecimento que a humanidade construiu. Né? Mas era assim. E nós vivemos isso por muito tempo. Os estudantes de escola pública, às vezes, tinham uma enciclopédia na escola, na biblioteca, mas era completamente injusto. Aí veio esse negócio chamado Google, com todas as críticas e referências. Mas o Google hoje tem uma coisa interessante. Ele permite que a criança do Brasil, da região menos favorecida, e o filho da pessoa mais rica do mundo tenha acesso ao mesmo conhecimento. Concorda? O que acontece? O que o mundo fez na verdade? Eu vou resumir todos esses 20 anos. Nós fizemos 4 coisas, gente. Digitalização. Praticamente tudo foi para o mundo digital. Com a digitalização acontece uma coisa extremamente interessante, que é a desmonetização. As coisas ficam mais baratas. Hoje o conhecimento no Google praticamente não tem custo. Tem custo alto, mas às vezes não percebemos, que são os nossos dados. Ele não tem custo financeiro. Então nós temos a desmonetização. Então você tem digitalização, desmonetização. Com a desmonetização você tem a democratização, que é extremamente importante. Então todos podem ter acesso. Essas 3 são as principais. Né? Você digitaliza, você desmonetiza e a partir daí você democratiza. Foi o que aconteceu. Vou dar outro exemplo. Lembram das locadoras de vídeo? A gente ia lá para alugar um vídeo ou outro, né? Nós pegávamos 3 fitas, não sei se aqui na Argentina era a mesma coisa no Brasil, se você pegasse na sexta, você queria pegar 3, tinha que devolver na segunda, mas tinha que devolver regular. Não era assim? E era caro. Hoje, com um controle como esse, nós temos milhares de fitas. Lá na Netflix você digitalizou e custa o quê? Vou tentar falar em dólar, deve custar $5 a assinatura no stream.
E você digitalizou, então está tudo ali, é muito mais barato. Isso aconteceu com a tecnologia. O Larry Page, eu falo isso em um dos meus livros, contando um diálogo que o Yuval Harari conta. Em 2002, um jornalista perguntou para Larry Page, para todo o povo: mas eu não estou entendendo, você está criando um mecanismo de busca, como é que você vai monetizar isso? Né? Ainda não entendi como é que seria. Ele falou assim: 2002, eu não estou criando um mecanismo de busca, eu estou criando inteligência artificial. 2002, ele tinha consciência, clara e propósito, que estava buscando todos os nossos dados, todos os conhecimentos humanos para a criação de uma inteligência artificial. Eu vou tentar mostrar um pouco dessa história, né? Então, gente, e vocês sabem disso, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que eu já tenho a resposta. A inteligência artificial hoje, desculpem se tem alguma transparência em carta poema, eu tentei fazer em espanhol para auxiliar vocês acompanharem, se tiver erros, perdoem. Já está no bolso dos estudantes, já está nos trabalhos que recebemos, eu não sei se está acontecendo aqui, mas será que foi inteligência artificial, será que não foi, o que aconteceu? Mas já está acontecendo, com a cara. O ChatGPT, gente, quando foi lançado, em uma semana, menos até 5 dias, ela atingiu 1 milhão de usuários. Isso foi em 2022, olha como é que está rápido, só tem 4 anos. O que aconteceu depois do ChatGPT é algo simplesmente infinito falar sobre isso. Já está nas plataformas educativas. Eu vou falar para frente. Esse é o meu maior receio na educação. Está cheio de gente vendendo plataforma educativa, dizendo que vai resolver o problema da educação. E o pior, está cheio de secretários de educação e de governos comprando plataformas educativas e implantando nas escolas sem escutar ninguém. Simplesmente não funciona. É um maior desastre. E isso nós temos que estar profundamente atentos. Porque encanta, principalmente se o gestor não entender de educação, de pedagogia, do que é o ensinar, é muito bom para ele ter uma plataforma que vê tudo, vigia tudo e dá os dados para ele de tudo. Lamentavelmente no Brasil, nós já tivemos diretor da escola que se suicidou por causa disso. Já chegamos ao caso, a pressão tão grande por essas plataformas que chegam lá, que medem tudo, como se nós fôssemos números, né? E já tivemos desafios um pouco mais simples. Enfim, as plataformas e ajudam na decisão de gestão. Fala que elas já estão aí. Elas já estão aí. Então, nós precisamos, e principalmente nós da área da educação, eu infeliz de ver o professor, nós temos que entender. Nós não precisamos ser mecânico para dirigir carro. Nós não precisamos entender de programação para entender inteligência artificial. O problema da inteligência artificial, gente, não é programação, não é técnico. As melhores cabeças do mundo estão trabalhando com inteligência artificial, pagas a peso de ouro. O problema da inteligência artificial é ético, é civilizatório, é uma decisão que nós precisamos tomar. Mas para isso nós temos que participar. Mas ela já está presente aí. Vocês acreditam que vocês estão usando inteligência artificial? Sim ou não? Quem acredita? Sim. Usam. E aí eu vou antecipar uma coisa, porque eu e a Sônia ontem conversávamos juntos, e um jantar maravilhoso aqui é sempre com os jantares, almoço das famílias. Eu sou completamente contra você proibir celular ou inteligência artificial na educação. Não, completamente. Eu respeito quem é a favor. Mas a educação não é para construir muros, é para construir pontes. A educação é para ter uma intencionalidade pedagógica no uso da tecnologia. Não é a tecnologia por si, é a intencionalidade pedagógica. Lá no Brasil, infelizmente, eu fui visito, eu participei da comissão de transição do Lula, coordenei a parte de educação da transição, mas lá, lamentavelmente, fizeram uma lei que se proibiu isso. E está dando conflitos de toda hora. Não está ajudando o que nós queremos. Então,
A inteligência está lá. Vou contar para vocês uma coisa de 2022. Eu estava no organismo internacional, então antes do chat GPT ser lançado, nós tínhamos um grupo de professores de diferentes partes do mundo que nós estávamos testando a inteligência artificial, antes dela ser lançada. Foi em novembro de 2022, um pouco antes. E um professor, não vou citar o país, nem a universidade, era professor de universidade, ele disse assim: eu não vou permitir, já vou falar com o reitor, para que ele proíba essa ferramenta, o termo que ele usou, na minha universidade. Eu falei: faz que pouco você me avisou agora. Eu não vou indicar para nenhum amigo meu, parente meu, nem pensar, ninguém vai mais para a sua universidade. Porque nós que temos a obrigação de descobrir, de participar, de verificar a aplicação disso. Nós vamos proibir. Então, por aí eu não vou, obrigado. Mas ele foi receber para proibir, porque não teve jeito. Eu pergunto a tradução, eu não sei se eu estou falando muito lento, muito rápido, me ajuda aí, pode ficar à vontade para falar. Tá bom? Tá bom? Vocês estão ouvindo? Eu estou percebendo um delay no vídeo, então eu falo um minuto depois, eu acho que eu estou falando rápido. Bom, então a minha pergunta não é essa. A pergunta que eu faço é o seguinte: devemos permitir ganhar na escola? Essa pergunta agora diminuiu, mas tem muita gente fazendo isso. É como ensinar em um mundo onde a inteligência artificial existe. Nós somos educadores, nós não temos que responder isso. Ninguém mais vai responder isso. Se nós não respondemos, sabe o que eles vão fazer? Vender plataforma para ensinar. É isso? Então, é simplesmente... nós temos que responder isso. Bom, se nós pegarmos, eu vou falar rapidamente sobre ela, a Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial fez? Principalmente a partir de lá. Nós substituímos, né, a força humana, a velocidade e a comunicação pelas máquinas. Se nós observarmos o que nós somos hoje capazes de fazer, eu me recordo que eu estava numa viagem de avião, eu estava indo para a Europa fazer uma conversa sobre sistemas, discussão do sistema. E a gente estava, uma pessoa do meu lado, ela se esqueceu que nós estávamos a 11 mil pés, né, de altitude, que nós estávamos naquela velocidade do cruzeiro, que nós estávamos fazendo uma viagem de Brasília à Europa em 10 horas, e ela estava reclamando que não tinha Wi-Fi. Eu falei: como é que a nossa mente funciona? Nós nos esquecemos dos grandes avanços, da velocidade que nós ganhamos, como é que eram as viagens no passado, como é que era a comunicação. Então, isso aí tudo nós ampliamos a força humana com os motores, com as máquinas industriais. Depois nós ampliamos a velocidade com trem, automóvel, avião. Isso aí tudo deu amplitude, né, ao ser humano. E a comunicação com rádio, televisão e internet. Tudo foi tecnologia, é maravilhoso. Né? Nós estamos aqui hoje graças a isso. Foi um voo, eu fiz de Brasília a Buenos Aires, nós fizemos em 2 horas e 40. Eu sempre agradeço a tecnologia, eu acho que a gente fica querendo mais, é fantástico, né? Quanto tempo demorávamos para fazer isso? Então, ok, isso nós vamos concordar que salvou vidas. Uma ambulância, um helicóptero, um avião que chega e salva vidas, né? Tudo mais, graças a essa capacidade, a energia que nós temos hoje. Eu vou comparar muito a inteligência artificial à energia, porque a energia, a gente chama de energia uma tecnologia que usa um criado, que usa geral, você usa em tudo, não se faz nada sem energia. Bom, e o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos criando algo completamente diferente. É algo que amplia a inteligência humana. Nós vamos discutir isso. Tá? O que é sendo criada a inteligência humana? O tempo que nós temos hoje, vamos falar um pouco sobre isso. Então, nós nunca vimos isso na humanidade dessa forma. Tá? E aí, tem muitas questões sobre isso. Nós não estamos falando de uma tecnologia somente. Eu estou falando de uma tecnologia que melhora a si mesma. Ela é auto-recursiva. O modelo faz o modelo e sem intervenção humana, esse mesmo modelo
se melhora. E aí vai superando a nossa capacidade, mas não é só sob supervisão humana. Bom, nós estamos construindo máquinas capazes de raciocinar, de escrever, de programar, de criar imagens e ajudar a resolver problemas científicos. Gente, isso muda tudo, mas é tudo mesmo. Eu procuro nas minhas palestras, nas minhas falas, nos meus livros, eu quero despertar a atenção da importância de nós participarmos desse momento. Não é causar pânico, instituição, nada disso. Vou falar um pouco sobre isso para frente. Mas eu vou dar para vocês um exemplo. Em 2000, na Universidade de Viçosa, eu criei uma linha de pesquisa de redes neurais. Não se falava em inteligência artificial da forma que se fala hoje, era redes neurais, que é o precursor, eu vou contar daqui a pouco, da inteligência artificial. Eu quis fazer redes neurais aplicadas em área de mudança climática, questões ambientais, então eu queria que aprenda que as redes neurais, que é a forma para se calcular a necessidade de água que uma planta precisa, para relacionar isso com o vento, com umidade, a forma é complexa. Então, eu criei um programa de redes neurais que simulam, né, nossos neurônios para tratar da aplicação de água nas culturas. Demandava tanta programação que eu tive que buscar um estudante egresso do departamento de ciência da computação, o Anderson, que foi a primeira tese, eu acho que uma das primeiras teses do Brasil nessa área. Ele foi e ele programou por 2 anos, fez uma tese em 2 anos, uma tese boa, publicamos alguns artigos, até saiu em 2002. Foi em 2002 ele fez a tese dele, muito bem. Há cerca de, acho que foi 6 meses, um pouco mais, eu tinha os dados todos, os dados não eram complexos, eu peguei os dados todos do Anderson, a proposta da tese, e coloquei em uma LLM, coloquei no ChatGPT 5.4. Ele fez a tese em 20 minutos. Melhor do que nós fizemos lá atrás há 2 anos. 20 minutos. É isso. O conhecimento está mudando completamente. Hoje, teses de doutorado, se você tiver um problema bem definido, se você tiver objetivos, você consegue fazer uma tese de 5 a 6 horas. Uma tese de doutorado, que demoraria 4 anos. Então, é uma mudança que nós precisamos entender como conviver com ela, né? E qual vai ser a função humana disso tudo. Realmente isso muda tudo. Como está passando aqui, perdeu o contato, eu não estou conseguindo passar aqui, né? Sim, agora estava atrasado. Espero não ter passado. Deixa eu rapidamente falar com vocês, porque tem muita gente, para alguns de vocês isso é bem tem conhecimento, porque a transparência vai ficar à disposição para a gente, o Sônia pode passar para todos depois, fica à vontade. Muita gente acha que a inteligência artificial nasceu agora. Não, ela tem um amadurecimento científico que volta a 1950. Esse é o cara que, o Alan Turing, em 1950, ele não deu o termo inteligência artificial, mas é o artigo mais famoso na área. O Alan Turing, você já ouviu falar do teste de Turing? É esse aqui. Ele fez uma pergunta. As máquinas podem pensar? Tem um artigo científico dele muito interessante. Então aí começa essa linha de pesquisa. Em 1956, foi o John McCarthy que deu o nome de inteligência artificial. Tá? Pela primeira vez no mundo científico foi usado o termo inteligência artificial, você veja, 1956, 70 anos. Depois, eu estou pulando algumas coisas, tá, gente? Estou colocando o mais importante, na minha visão, o que eu acho mais importante do avanço. Isso não é consenso, tem pessoas que pensam diferente nisso. Em 1990, começou as redes neurais artificiais. É aí que eu fiz o meu artigo. Na década de 90, falava de redes neurais. É aí que nós começamos a trabalhar com redes neurais. Essa década foi toda cuidando de redes neurais.
Até que em 1997, quem gosta de xadrez vai lembrar disso. Uma máquina chamada Deep Blue da IBM ganhou do Kasparov no xadrez. Sim, verdade. Lembra? Você lembra? Sim. E a partir daí, nenhuma vez mais o homem ganhou da máquina. E era uma máquina boa, tá? Ela só jogava xadrez. Então ela não era geral. Ela só jogava xadrez. Mas nunca mais o ser humano ganhou de uma máquina. O Brasil tinha um Mequinhos, lembra do Mequinhos? A Rússia tinha o Kasparov, os Estados Unidos tinha Bob Fischer. Eu estou vendo quem está balançando a cabeça, que eu estou sabendo a idade de todo mundo já. E o Brasil tinha um Mequinho. Lembra do Mequinho? Era um grande jogador. Então, olha só, em 1997 nós já fomos superados em atividade cognitiva pela máquina. E era um computador grande da IBM, chamado Deep Blue. Um dos fatos mais marcantes foi ali o Geoffrey Hinton, que ele é chamado é o padrinho da inteligência artificial. E é mesmo. O cara Hinton, assim, mais, é um cara ético, correto, com preocupações civilizatórias. É muito bom ter uma pessoa como ele. Ganhou agora o prêmio Turing, esse ano, foi em 2025, sobre inteligência artificial. Ele fez o conceito, transformou tudo, o conceito chamado de Deep Learning. Não era mais só redes neurais. Agora você aprofundava nas redes e você realmente tentava fazer sinapse, interpolação, extrapolação. Foi fundamental isso aí. Esse passo dele foi a partir daí, porque nesse período aí a gente chama de inverno da inteligência artificial. Ela foi vivendo, estava na academia, estava fora. Em 2012, teve uma transformação, essa é fundamental para tudo que nós estamos vivendo agora, também, somando, né? É o ImageNet. Qual é o problema da inteligência artificial? Induz. Ela não tem a nossa experiência física. Então, se eu perguntar à inteligência artificial quanto pesa esse copo, ela não tem experiência que nós estamos tendo aqui. Qual a temperatura desse copo? Ela não tem experiência. Ela não vive essa experiência. Ela não tem experiência objetiva das coisas. Esse é um problema. Está sendo resolvido. Então ela tinha muita dificuldade, por exemplo, de identificar um gato e um cachorro. Porque quando você ia lá com o Deep Learning e falava assim, não, o gato tem rabo, mas o cachorro também tem. Tem duas orelhas, mas os dois têm. Então ela tinha dificuldade disso. Quando em 2012 esse problema foi resolvido. Hoje, olha que coisa fabulosa. Hoje você apresenta qualquer pássaro para uma inteligência artificial, ela vai te dizer o que ele é. É um negócio simplesmente fabuloso. Tá? Porque sem a experiência objetiva nossa, ela não consegue identificar. Isso foi graças ao ImageNet ali, em 2012, vai ser 14 anos. Agora vamos dar um salto para 2016. Deixa eu apertar mais um aqui. E aí teve um marco muito importante na minha vida. Eu tenho a felicidade de, nos últimos 10, 12 anos, ir à China praticamente todo ano. Discutir várias coisas na educação e inteligência artificial. Em 2016, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Tem um jogo chamado Go. No Brasil, praticamente, nós não conhecemos esse jogo. Você conhece o Go? Conhece também? É um jogo relativamente simples, é 19 por 19 colunas, pedras brancas e pretas. Você joga gosto? Você joga muito aqui? Tem jogador de Go aqui? Sim. Você sabe que eu vou dizer uma coisa aqui que os amigos do Brasil falam. A Sônia é a argentina mais brasileira que existe. Ela não gosta de vinho, gosta de cerveja. Mas ela não gosta de carne, gosta de salada. Então, assim, e agora joga Go também. Quem joga Go é simplesmente fabuloso. É um jogo, ele tem mais movimentos do que átomos no universo. Eu não estou exagerando. Calculado, isso é análise combinatória. Tem mais possibilidade de jogadas no Go do que átomos no universo.
Então nunca se imaginou, porque o xadrez é relativamente fácil. É difícil, mas é fácil. Você tem que projetar 12, 15 jogadas à frente, você sabe o que vai fazer, como é que a rainha anda, o cavalo anda. O Go não. Então, o Google DeepMind foi fazer uma partida, porque na China, isso aí é transmitido pela TV. Foi transmitido na TV, na Coreia, em vários lugares ali. Então, era a máquina contra o Lee Sedol, que era o campeão mundial de Go. E ninguém achava que ia ganhar. Eu vou resumir a história. Tem na Netflix esse documentário, vale a pena ver, tá? O documentário chama DeepMind in Go, se não me engano. Maravilhoso. Mas tem livros, tem histórias sobre isso. E o AlphaGo da DeepMind, que é do Demis Hassad, que é o cara, o cérebro da DeepMind, da Google, venceu por 4 anos. Os comentários, assim, comentaristas, ninguém acreditava que fosse vencer, a máquina venceu. Isso é menos falado que eu digo, mas é muito mais importante. Foi 2016. E aí tem uma coisa muito interessante que eu coloquei ali embaixo, chamado o Move 37, ou o Movimento 37. No segundo jogo, estava lá jogando, né? A máquina jogando aqui, o Lee Sedol ali. Ó. Na jogada 37, o AlphaGo fez uma mexida, fez um movimento. Quem joga Go depois olha lá. Eu já analisei, isso é realmente incrível. E os comentaristas, os especialistas falaram assim: que jogada estúpida. O que ele fez? A jogada mais ingênua, nenhum ser humano faria isso. Tá? Vou resumir. Quando acabou o jogo, foi a jogada mais genial do time. Nenhum ser humano jamais tinha feito aquela jogada. Então ele não aprendeu só dos dados, porque o xadrez se aprende vendo as partidas que são alimentadas para você. As possíveis variações de abertura, variações do seu cavalo, da situação. Ele criou uma jogada completamente nova. Bom, foi aí que a China criou, em 2017, o Plano Nacional de Inteligência Artificial. 2017. Ninguém falava disso. A China entendeu o que isso ia causar em tudo. E eles têm um foco lá fascinante na educação. Eles têm um foco fascinante em todas as áreas. Né? Realmente o trabalho que eles fazem, olha só, 2017. O plano brasileiro, eu não sei se aqui tem, o Brasil foi feito em 2023. O plano brasileiro de inteligência artificial. Ele é até bom no papel, não sabe no papel. 2023. Lá foi feito em 2017. Foi depois da saída minha lá que eu criei o primeiro curso no Brasil. Em 2018, ninguém falava disso, eu criei o primeiro curso de graduação de inteligência artificial. Porque eu percebi que nós precisávamos formar jovens, mas precisávamos discutir outras coisas, não era só técnica, era ética, educação, era o que fazer com isso. Então, eu me lembro quando eu criei o curso, eu só achei que curso é esse, quem vai querer esse negócio? O que é isso? Inteligência artificial. Depois que deu o chat GPT, eu não sei o que é isso. Bom, 2024, já falei, o 2022, trouxemos o chat GPT, um modelo, né, que, assim, eu confesso, eu falei para vocês, eu tenho um pouquinho de história nisso, estava acompanhando, eu não esperava dessa forma. Eu me surpreendi muito, foi pouco. Você falava, eu escrevia, ele respondia. Eu não achava que ia ser dessa forma, eu achava que ia ter um pouquinho de programação. Não tem nada de programação. A linguagem dele é a nossa língua, né? Independente. Fala 70 idiomas. Traduz instantaneamente 70 idiomas. Foi simplesmente fascinante. Alucinava muito, você lembra, né? No início. Alucinava bastante, hoje praticamente já não tem mais. Depois eu posso falar por que alucinava. Aí tivemos em 2023 o chat GPT-4, depois tivemos, aqui é importante, você sabia que a inteligência artificial ganhou 2 prêmios Nobel? 2 prêmios Nobel. É verdade. Trabalhando com a inteligência artificial, os cientistas conseguiram. O mais importante para a humanidade é também do Demis Hassad, né? Que foi o AlphaFold. Quem é da área de química e biologia sabe que uma das maiores questões da humanidade é você conseguir a fórmula das proteínas, o envelopamento das proteínas, como é que ela está? Porque isso define doença, define onde você tem que agir.
Para você entender uma proteína, porque ela tem uma fórmula complexa, saber tudo que tem ali, normalmente é um trabalho de 4 anos de um estudante de PhD. Eles fizeram em 6 meses praticamente todas as proteínas. Praticamente todas. E o mais importante disso, isso hoje foi distribuído para todos os pesquisadores do mundo, sem nenhuma restrição. Pesquisadores do mundo inteiro estão trabalhando nisso. E eu tenho uma convicção, não é minha, é do Denis Hassabis, que é do IRMAI, mas eu concordo plenamente com ele. Em 10 anos nós não vamos ter mais as doenças conhecidas. Porque na hora que você pega, você é científico, você conhece as proteínas, já está onde que eu vou ali, onde está o aminoácido, o que eu faço, o que eu calculo aqui. Então, esse é um avanço possível, mas ganhou um prêmio e ganhou outro prêmio também de física quântica, né? Nas questões universais. Foram prêmios que os pesquisadores falaram que o nosso trabalho só foi possível graças à inteligência artificial. Então, ela entra, de fato, no mundo da ciência. Bom, não quero deixar de passar aqui, porque eu fiquei muito feliz, e pouco se falou disso, quando o Papa Leão XIV, que substituiu, eu quero dizer aqui como é que eu era apaixonado pelo Papa Francisco. Muito bom. Está aqui, né? Transformou a humanidade, a maneira de se ver para mim, o cristianismo. Bom, mas quando o Papa Leão XIV, ele comparou com muita felicidade a inteligência artificial com a revolução industrial. E ele disse que uma das razões dele ter escolhido o nome de Leão XIV é que Leão XIII foi lá na época da inteligência da revolução industrial. E o Leão XIII fez uma encíclica sobre a revolução industrial que é maravilhosa, vale a pena ler. Ele falando o quanto ele aconteceu, né? Seria de desemprego, o quanto nós teríamos de exclusão por causa da revolução industrial dele mesmo. Tá? E ele então diz uma frase, o texto vale a pena ler, tem na internet o texto todo, mas ele diz o seguinte, uma delas: a humanidade corre o risco de perder o controle do que ela cria. Eu achei tão fascinante, eu fiquei pensando no que é que esse papo aqui está assessorando dele. Ele estava muito assim, né? E a preocupação ética é importante, né? E tem esse risco mesmo. Né? E ele está assessorado pelo melhor cientista do mundo, né? Então, aí eu concluo ali, não é dele, tá? Mas é minha, mas eu acho muito importante dele. Quando a tecnologia é muito poderosa, a pergunta de novo não é técnica, é moral, é valor. Né? O que eu vou fazer com isso? Isso vai beneficiar a humanidade? Ou vai beneficiar? Porque hoje são 4 ou 5 empresas que estão listas. Quem chegar lá primeiro tem o domínio total. Bom, então, desde que foi lançado o ChatGPT, a inteligência lá em 2022, ela passou a ser usada para escrever, estudar, programar, investigar, e milhões de pessoas usam isso hoje. Hoje, 4 anos depois, e eu acompanho diariamente, isso não é semântica, diariamente, eu tenho uma reunião de 1 hora, só lá fora, escrevo, converso sobre isso. Tá? Eu me assusto, porque semana a semana, se eu tenho um programa, eu faço assim, não é possível que isso faz isso, ele faz. Mas não é possível que avançou assim, ele faz. É semanal, gente, o avanço não é mais mensal nem anual, é semanal. Eu não estou exagerando. Acompanhe, vocês vão ver que é exatamente assim. Então, ele escreve textos, cria imagem, programa, analisa dados, ajuda a diagnósticos médicos. Né? Nós estamos vendo a máquina atuar em terrenos exclusivamente humanos, de uma forma cada vez mais eficiente, interessante. Vou falar do AlphaFold, que eu já tinha falado para você lá do Prêmio Nobel. Ele resolveu um dos grandes problemas da biologia de 50 anos, a estrutura das proteínas. É um problema de 50 anos. Os melhores pesquisadores da universidade foram resolvidos por uma máquina, você não tem mais esse problema. Está resolvido. Ganhou a Olimpíada Internacional de Matemática, foi premiado. Se inscreveu e ganhou. São os países, normalmente, quem ganha Estados Unidos e China. Cada equipe tem 5 estudantes. O Brasil participa, a gente não participa, nós nem participamos das Olimpíadas, né? Mas eles não conseguem. E ele ganhou um prêmio e resolveu os problemas que exigem lógica, criatividade e
Pensamento profundo. Veja, perceberam que nós não estamos falando só de uma ferramenta? Porque o martelo não decide como é que vai dar o prego. Bate o prego, você precisa pulando, nós estamos falando de outra coisa. Completamente diferente. Nós precisamos ter esse entendimento, que é algo completamente diferente. Que nós podemos perder o controle, sim. Eu não sei se vocês viram recentemente, eu vou adiantar, porque eu não sei se eu escrevi isso na palestra, mas o governo Trump rompeu com a Anthropic, que é do Darren O'Day, que é um dos caras mais éticos e corretos, uma das grandes companhias. Tá? Você tem o OpenAI, o ChatGPT, você tem a Anthropic, que tem o Claude, tem outras, você tem o Gemini, que é a China tem o DeepSeek, que é muito bom, você tem boas ferramentas. Mas o Darren O'Day não permitiu, isso é ética, isso é valor, que a IA dele fosse utilizada para identificar alvos para guerra e nem para fazer vigilância humana. Isso é uma decisão ética, profunda e correta. Só que o que o governo fez? Bloqueou, ele está sendo multado, não tem mais contrato com o governo. Mas uma outra família de IA foi lá e ofereceu o serviço para o governo. Então, é uma questão ética, porque ela é capaz de fazer coisas maravilhosas. Mas aí, para que ela vai ser utilizada? Para melhorar a humanidade ou para permitir a poucos que consigam ter os seus objetivos, que nem sempre são a favor do que nós acreditamos, dos nossos valores? Eu vou falar rapidamente, seguindo aí o Denis Hassaf, que eu falei para vocês, é um nome que vale a pena ter da DeepMind. Tudo bem? Vamos falar sobre criação. Tá bem? Não, tá bem. Bom, eu estou resumindo aqui a capacidade criativa, como ele fez também, pensando na inteligência artificial. Nós temos alguns tipos de criação de interpolação. Tá? Se você falar para a inteligência artificial assim, crie a imagem de um gato para mim, ela vai criar um gato completamente novo, que não tem em outras figuras. Só que ela interpolou, ela pegou um monte de imagens que ela tinha e criou. Isso aí vocês podem experimentar, tá, gente? Entra na inteligência artificial, se quiser fazer imagem, é melhor usar o Gemini. Tem algum de vocês aqui assinam a inteligência artificial? Assim, alguns assinam. Tem a gratuita e tem a assinada. Quando você está você não assina, você está um ano atrás, tá? Você está na você assina. E não é caro, né? Isso se você quiser fazer o melhor para foto, chama Nanobanana. O nome é interessante, mas é fabuloso o que ele faz. Para vídeo também. Então ela vai fazer, se você falar assim, faz para mim uma imagem de um quadro do estilo Van Gogh, ela vai fazer, o que ela fez? Ela pegou os vários Van Goghs, tem, e faz um quadro completamente novo. Isso se chama interpolação. É uma capacidade criativa boa, nós usamos isso muito. Faça uma música no estilo Beethoven, faça um tango, o Carlos Gardel, vai lá, pode fazer. Agora tem a extrapolação. A extrapolação é um pouco diferente, né? São combinações que já são improváveis dentro das regras. Aqui que eu falei com vocês do movimento 37, do movimento 37. Tá? Você faz uma extrapolação. Você faz algo que não estava ali onde você aprendeu. Esses dois da inteligência artificial já faz melhor que a gente. Não tem ser humano que compete. Estou dizendo um pouco, né? É claro que em alguma área você pode superar, mas no geral ela é capaz de fazer em todas as áreas isso aí de forma fabulosa. O que está sendo agora trabalhado, e nós estamos muito próximos de acontecer. Quando eu falo muito próximo, eu estou falando 2 a 3 anos. É a IA superinteligente. Ela é capaz da criação radical. Você sabe eu vou tentar resumir para vocês o que é criação radical. Vou dar 2 exemplos. O primeiro, olha só, imagine, já está acontecendo isso, tá? Você treina a inteligência artificial com todos os dados até 1905. Ela não sabe nada para frente. Você treinou, isso aqui tem ambiente de teste. Você treina. Ela seria capaz de sair com a teoria da relatividade?
Está muito próximo de conseguir. Ainda não conseguiu, tá? Mas está muito próximo. Ou seja, você treina e vê se ela é capaz. Ela é capaz de vencer no jogo Go e no xadrez. Mas vocês já pensaram a maravilha da criatividade humana que criou o jogo de xadrez? Não pensa só em jogar xadrez bem. Pensa assim, quem teve a criação, a criatividade de criar o jogo de xadrez e criar o jogo Go? Foi um ser humano, foi? A máquina ainda não foi capaz de fazer isso. Tá? Mas está chegando nesse momento. Nós estamos nesse linear, né? Que é o grande final, a criação radical. Está sendo treinado nos laboratórios, as milhões de mentes estão trabalhando nisso. As pessoas que eu mais respeito na área estão dizendo que em 2029 nós teremos a IA superinteligente. Essa aí. Os problemas humanos não mais serão problemas, porque eles terão solução. E ela vai propor, eles não. Tá? Então, esse é um caminho. É a grande fronteira final. O último livro que eu escrevi, a editora não deixou, mas o título que eu ia colocar é Inteligência Artificial, a última invenção humana. Era a pergunta. Era para provocar o que nós estamos repensando. Bom, rapidamente, tem a ver conosco, já está acontecendo, vindo para cá no voo, já estava vendo que está aumentando nos Estados Unidos os jovens que entram no mercado de trabalho logo assim que formam, já não estão tendo mais emprego. 22 dos empregos vão... isso aí foi respondido por sindicatos, por empregados, por empregadores, tá, gente? Isso aí foi o Futuro Jovem Report foi mundial. 22 dos empregos vão mudar completamente. E 39 das atividades vão ser transformadas. Você sabe o que essas pessoas aí têm em comum? Não. Eu estou entrando na educação. Sócrates, Platão, Aristóteles e Alexandre de Magno. Sócrates foi tutor de Platão. Platão foi tutor de Aristóteles. Aristóteles foi tutor de Alexandre de Magno. Durante séculos, o ensino era tutoria. Tanto que até o ensino técnico não era comum. O pai sapateiro passava para o filho, através de tutoria. O ferreiro passava para o filho, outro assim vai. E só que era elitizado, né? Isso era para as pessoas que podiam contratar um tutor. E tem um detalhe da tutoria que é completamente diferente do que nós fazemos hoje na nossa educação, que eu vou comentar aqui para frente. O nosso sistema educativo, nós não podemos esquecer disso. Aqui tem educadores dos mais altos níveis. Eu vou resumir algo que é complexo, mas vocês conhecem isso daí. Ele nasce da Revolução Industrial. Ele nasce para atender uma demanda de profissionais. Ele não nasce com o propósito de fazer o avanço social da humanidade. Ele nasce para atender a demanda que tinha da indústria. Tudo bem. Tá? E aí, por isso que nós temos certo e errado, por isso que a coisa que mais nos une é a data que nós nascemos. Nós colocamos 50 crianças numa sala, porque elas nasceram em 2002, 2020. Né? E achamos que são todas iguais. E não são iguais, nós sabemos disso. Os professores fazem um trabalho maravilhoso, sem tecnologia, pela sua capacidade de perceber as diferenças. Né? Nós temos quantos pedagogos falou isso? E o Bloom falou isso, não é novo. Né? Que a tutoria é um dos melhores, é uma das melhores maneiras de ensinarmos bem. Então, nós não podemos esquecer que o nosso sistema educativo de hoje vem de resposta, né? É um sistema que veio para responder à Revolução Industrial, feito do certo e errado, por isso que é BOF, não interessa a criatividade. Você sabe como é que põe a ferramenta, como é que põe a peça na máquina, se colocar errado é falso. Isso vai. E o Bloom já falou, vocês conhecem isso daí, em 1984. Você consegue aumentar em 2 dígitos padrões o aprendizado se você fizer o ensino por tutoria. Então, você faz por tutoria, você consegue aumentar em 2 dígitos padrões do aprendizado. Né? A sala de aula convencional, nós estamos falando para 50, 60 estudantes na média, não tem jeito de ser diferente. Depois, quando você faz algumas metodologias, e o tutorial, você pode aumentar aqui em
coisas e os padrões. Eu estou colocando isso porque esse, para mim, é o principal ponto da educação, da gente avaliar como é que nós precisamos dominar isso, pode ser um grande auxiliar nosso. Bom, e aqui, para mim, um grande paradoxo, que também é mundial. 86% dos estudantes já usam inteligência artificial. 68% dos professores nunca receberam formação. Sabe por quê? Primeiro, que muita formação vem de cima para baixo. Que não deve ser assim. Não se discute sequer. Tá? Mas 86% é dado mundial. Tá? E das instituições, 10% tem políticas claras sobre isso. O resto está entre proibir, discutir, ter conflito, não tem discussão. E aí, quais são as oportunidades? Vamos entrar agora na educação, por isso eu comecei com aquele tutorial. A primeira, gente, é personalizar a aprendizagem. João não é igual a José, José não é igual a Mário, Mário não é igual a Juan, são diferentes. Né? E nós, professoras e professores, não temos como fazer isso. Nós estamos corrigindo 200 provas, estamos com 60 estudantes, não tem como fazer isso. Tá? Mas a inteligência artificial permite detectar as dificuldades mais cedo, individualmente, reduzir a burocracia, ampliar a inclusão e apoiar o professor. Ela tem que ser vista como um instrumento, aí sim, como uma ferramenta que o professor vai utilizar, dentro de uma intencionalidade pedagógica dele, da escola e com autonomia. Isso é fundamental, porque senão a gente não avança. Os riscos. Primeiro, plataformização, gente. E olha, já está acontecendo, a não ser que se aqui na Argentina está só, mas no Brasil está muito. E isso é simplesmente lamentável. Nós não podemos permitir isso ocorra. Vem empresas normalmente estrangeiras, vender uma plataforma que não tem nada com a nossa pedagogia, com a nossa profissionalidade, com o nosso desejo, que foi discutido com ninguém. É um produto. Achando que a educação não lembra, você pega um caixa, não é assim. E já está acontecendo muito. Tá? Não é só no Brasil, não. No mundo que eu tenho, você está acontecendo aqui também. No mundo tem acontecido. Principalmente no pessoal que tem uma visão mais à direita, que aí não tem tanto conhecido. É um negócio complexo, não é só produtivo. Fala sobre isso. Cria dependência tecnológica, vigilância de dados. É aquilo que eu falei com vocês, essa diretriz fato, depois eu acho que o Leão te contou isso, o Elião também, né? Uma diretora, gente, vigiada, foi chamada lá no secretário. Olha, não, mas nós estamos olhando a sala, os estudantes da sua escola não estão prestando atenção. Pela câmera ele sabia, a inteligência artificial dizia, naquela sala só 32% estão prestando atenção, naquela ali só 26%. O estudante não está, é simplesmente um horror com as coisas. Né? A vigilância de dados que não funciona. Né? Tem um risco muito grande também, né? de continuar com os nossos vieses. Né? No início era muito assim, tá? Eu fiz alguns testes. Hoje você pode fazer, acho que melhorou, é como vocês fazerem. Entra na inteligência artificial e peça assim, por favor, faça uma imagem de 3 cientistas trabalhando para descobrir uma coisa importante na área de química. No início, sabe o que ela fazia? Adivinha. Era 3 homens e 3 homens brancos. Era 3 homens e 3 homens brancos. Eu lembro que eu discutia muito com ela. Eu trato ela muito bem, tá, gente? Se um dia eu dominar o nome dela, sabe que eu sou bem interno, então eu sempre procuro tratar ela muito bem, eu peço por favor. Eu peço por favor, agradeço. Vou correr esse risco. Luiz era meu filho. Mas eu dizia para ela assim, eu falava mesmo, porque eu acho que isso é uma militância que eu gosto. Mas por que você colocou só mulheres? Por que você colocou só brancos? Mas ela aprendeu com isso. É a nossa sociedade. Né? Mas ela não precisa aprender com as nossas mazelas, ela tem que aprender com os valores que nós queremos, né? Que nós acreditamos. Aí ela pediu desculpas, ela está nem educada.
Ela quer agradar a gente. Não, desculpa, tem razão. Mas isso, gente, é se nós usarmos, nós temos que fazer isso, porque senão ninguém vai fazer. Ela não dá para mim, então nós temos que corrigir. E as desigualdades, ela pode criar desigualdade, quem tem acesso, quem não tem, quem pode, quem não pode. Bom, se nós permitirmos a plataformização, conteúdos, métricas e dados, quem vai controlar a educação? Qual espaço que nós vamos ter para a pedagogia, para a intencionalidade pedagógica? Os educadores? Gente, de novo, eu não quero ser alarmista, mas corremos esse risco muito mais do que nós pensamos. Já tem experiências de escolas sem professores, cobrando $15 mil por mês. Dá uma olhada na Alpha School nos Estados Unidos. E tem outros caminhos. Tá? Então, está vindo. Nós temos que, é uma coisa que nós temos que ser conscientes eu falei lá quais são as oportunidades, mas os riscos são grandes. E pior é que os riscos são mais poderosos do que as oportunidades. A oportunidade passa por debate, por conversa, por democracia. E o risco é só lembrar uma plataforma. E são boas, não funcionam. Para quem entende e gosta lá de ver no seu gabinete os dados, beleza. Tanto para punição como para premiação, que é outro absurdo também. Vou falar sobre isso. Bom, gente, não precisa falar isso, educação não é mais que medida. Como é que nós vamos ter uma inteligência artificial só para classificar, comparar e medir? E tem muita gente fazendo isso. Onde está a educação? Onde está o processo de aprendizagem? Onde está a interação? Onde está a intencionalidade? E não é uma coisa distante, nem é futuro, já está acontecendo. Bom, então, resumindo os riscos, tá? Plataformização, fiquemos atentos a isso. Resistam-se na sua escola que deve fazer isso. Se no seu país, qualquer lugar que esteja, por favor, não é assim, tá? Não queremos. Vamos parar. A dependência tecnológica é isso aqui. Na hora que vendeu uma plataforma, eu falei, você tem 4 igrejas, você está nas mãos dela. Acabou. Você está numa dependência total. Né? E o sistema educativo quer autonomia. Elas vão dizer completamente o que você quer fazer. E um risco muito grande. Eu fui do conselho do PIS. Lá no PIS eu trabalhava muito na inclusão. Fiquei 4 anos como vice-presidente do PIS. E meu discurso era completamente diferente do deles. Algumas coisas eu consegui mudar. Porque quando você começa a classificar através de rankings, você tirou o processo de inclusão, de aprendizagem. Eu falava uma frase que eu disse para eles, eu falei, gente, deixa eu falar para vocês do Brasil. Eu quero que o Brasil caia no piso. Eles falaram, como você quer que o Brasil caia no piso? Porque eu quero que o Brasil caia no piso, porque ele vai incluir nas escolas quem não estava na escola. E na hora que ele inclui quem não estava na escola, quem não estava na escola não vai aprender tanto como quem estava, porque ele vai cair no piso. Mas o melhor indicador de qualidade para o Brasil é a inclusão. Eu já não estou na escola. Vocês não medem isso. Vocês estão aqui só uma prova. Então, a IA faz isso aí de forma muito mais forte. Lá no Brasil nós temos aquelas provas SAER, IDEB, todo mundo quer tirar nota boa. Tem escolas fazendo só isso. Treinando para fazer prova. Isso não é aprendizado. Vigilância e a desigualdade. Né? Então, esses para mim são os 4 maiores riscos da educação. E aí, já está tendo esse discurso, né? Tanto em escolas privadas como em escolas públicas. Né? A inteligência artificial vai substituir o professor. É só quem não entende educação no colégio. Porque não tem como. Tem risco. E vão ter propostas nesse sentido. Mas eu espero que elas não prosperem. Ela pode e vai sim. Aí é que nós temos que ter o nosso discurso correto. Ela vai redefinir o ensino, claro que vai. O ensino, nós temos, minha esposa aqui comigo,
Nós temos 4 netos. 3 filhos, 4 netos. 10, 9, 6 e 5. Nenhum deles vai ficar numa sala de aula durante 50 minutos, 5 dias da semana. Não vão. Eles já são criados na inteligência artificial. Então nós temos que mudar. Isso te retira o professor do processo? Não, de jeito nenhum. Eu vou fazer uma analogia com a luz elétrica, que eu falei para vocês que é uma tecnologia de uso geral. Né? Tem tecnologia de uso geral, tem tecnologia de uso específico. Quando a luz elétrica foi inventada, nós estamos aí passando a revolução industrial, a segunda fase, vários empresários industriais falaram assim, opa, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um fio aqui para a minha fábrica de luz, vou colocar um monte de lâmpada e meus funcionários vão trabalhar mais tempo. E vários pensaram foi isso. Esse é um pensamento capitalista, positivista. Pô, vou ter mais luz, esses caras agora não vão trabalhar só 8 horas, vão trabalhar 12, 15 ganhar a mesma coisa. Quebraram, graças a Deus. Outros falaram assim, eu vou substituir o motor a vapor pelo motor elétrico. Na mesma fábrica, tirava o motor a vapor, colocava no motor elétrico. Quebraram. Por que quebraram? Porque a eletricidade era mais cara que o vapor e as máquinas não eram feitas para atender o processo da eletricidade. Então, era para atender vapor, tinha adultos e tudo mais. Quebraram também. Só quando foi revisto o sistema, considerando não só a produtividade, mas também o ser humano, é que a coisa começou a avançar melhor. Ou seja, tem que escrever o sistema. O que nós estamos sendo chamados agora na escola é rever o sistema. Não adianta, eu tenho que pensar. Qual vai ser? Qual vai ser? Não é o mesmo, porque muda. O menino tem acesso ao conhecimento aqui de todas as formas. Ele tem uma série de coisas e nós temos que caminhar. Então, agora o professor. A essência do professor, a relação humana, a empatia, o juízo ético e o sentido da aprendizagem, isso para mim é o mais importante. Só o professor tem isso. Nenhuma IA vai ter essa forma. Não tem como. Você pode treinar ela daí. Ela pode até simular alguma dessas coisas, mas não terá. É o professor que pode não saber toda a deficiência que o Joãozinho tem em matemática, química e física, mas quando ele olha para ele tem empatia humana. E ele consegue dar o sentido do aprendizado com o sentido humano. Isso aí ninguém vai tirar, gente. Vamos tentar. Não vamos conseguir. Porque agora isso tem que ficar claro. Eu tenho falado muito sobre isso em várias instâncias para que convença não só nós, né, mas os tomadores de decisão também sobre isso. O que eu entendo que ela deve fazer? Eu tenho algumas, não vai dar bem fazer aqui, porque ela é bem geral, tá? Mas em algumas escolas eu tenho colocado como é que eles, já tem algumas lá no Brasil, que a gente está fazendo, como é que você entra com a inteligência artificial desde o início. E a gente já está fazendo isso. Primeiro, reduzir tarefas burocráticas. É extremamente importante a ajuda do professor. Eu não tenho, tem gente que tem esse preconceito, eu não tenho. Eu não tenho nenhum preconceito da inteligência artificial fazer a primeira avaliação das 500 provas que eu tenho que corrigir. A primeira, não vai ser o tudo. Eu vou fazer, como ser humano, eu vou fazer a avaliação final, vou fazer crítica, vou ver se ela acertou, se ela errou. E eu tenho incentivado professores a fazer isso como teste. Porque, você sabe disso. E eu fui presidente do INEP no Brasil, lá nós temos o Enem, vocês conhecem, né? O Enem. Eu tinha, daí você tem que contratar corretor de redação. Você acha que o corretor de redação que corrige a primeira, no mesmo dia, ele vai corrigir a centésima da mesma forma? Não tem como. Não tem como. Então, ela pode ajudar sim. Ampliar a capacidade pedagógica de diferentes formas. Me ajuda a fazer algo que engaja mais os estudantes, que metodologia ativa de usar o ensino inteiro. Eu percebi que a turma está com dificuldade nisso que eu faço, é fabuloso, gente. Nós fizemos lá, nós estamos aqui no Brasil. Tem um detalhe, eu estava estudando Catarata do Iguaçu, eu falei com o professor de geografia, faça isso. Ele fez a foto da turma e colocou a turma lá na Catarata do Iguaçu. Eles foram aprender, eles não estavam lá, mas eles se viam na tela, e teve um filme, e eles ficaram simplesmente fascinados. Aprendiam como, cara, aqui está esse ponto, aqui é isso, que acontece isso. Então, ajuda a ampliar a capacidade pedagógica. Porque nós, professoras e professores, gente, se você pensa um consultório médico há 50 anos atrás. O que o cara tinha? O termômetro, o estetoscópio,
que mais? Aquele negocinho de patinho. Acabou, né? Praticamente isso. Hoje você não vai no médico de jeito nenhum. Ele tem um monte de tecnologia para auxiliar no exame. A nossa sala de aula de 50 anos atrás é quase o de hoje. É por isso que nós fazemos milagre. O professor é um profissional que consegue suprir deficiência de tecnologia com competência. Porque os avanços que nós tivemos foram praticamente um raio projetor. O que mais? É aquele biógrafo que não cheira mais a álcool, foi diferente, claro. Pensar bem, a verdade é essa, né? Nós somos substituídos com competência, com dedicação, com criatividade. Agora, tem uma tecnologia que pode nos ajudar, que pode ajudar bastante, né? Ampliar a capacidade e ampliar a educação, gente. Quantas crianças hoje nós temos com TDAH? É difícil você lidar, a metodologia é difícil. Você pede para a inteligência artificial, ela te dá uma metodologia adequada. Tem uma série de coisas que nós podemos fazer, né? Em todos os sentidos, que podem nos ajudar. E aí, o professor, porque quem acha assim, não, se a gente imaginar assim, o professor é um transmissor de conteúdo, não seria não, aí ela faz melhor, aí ela dá qualquer aula melhor do que eu em qualquer área que eu conheço. Agora faz uma palestra dessa melhor que eu faço. Não tem isso. Claro que faz, mas não é isso. O professor é quem escuta, interpreta, orienta e forma cidadãos. Uma escola, uma universidade de boa, não é só para formar, né? Não é só para transmitir conhecimento, não. E isso aí, nenhum algoritmo pode substituir. Não tem como. De novo, vamos tentar, mas não vou conseguir. As habilidades humanas centrais: pensamento analítico, criatividade, empatia e juízo ético. Extremamente importante o juízo ético. Nós sabemos disso, né? De novo, o problema da IA não é técnico, é ético, né? São valores. E agora tem que se combinar com a fluidez em IA. Foi falado aqui, o professor mencionou, gente, usem sem moderação. Vocês precisam, nós precisamos entender como é que a IA funciona. Teste para coisas simples, para coisas complexas. Vai testando, faça o julgamento crítico, né? Você tem que ter isso. É a nova alfabetização digital. Agora eu vou pegar todo mundo aqui. Quem fez o curso de datilografia? Nossa, até mais legal, eu achei que era mais valoramente para mim. Na secundária. A, S, D, F, G e tal. Lembra que era competente? Nós tínhamos que saber isso, senão a gente não conseguia avançar, né? Hein? É memória? Sim, memória. Nós tínhamos, lá na universidade, tinha várias escolas, isso acabaram, né? Vocês viram como é que eles fazem hoje em Codegão? Não consigo, eles já nascem sabendo que negócio, e a gente ficava lá, A, S, D, F, G, tá? Tinha uma toda loja. Você sabe por que essa letra era assim? É para não encaixar. A minha tese de mestrado foi feita em datilografia com papel caderno. Você também não, sua cabeça também foi. Descobri na idade de muita gente. Gente, hoje é IA. Tem que saber IA. Não precisa aprender a programar, não precisa de nada. Lembre-se disso. Tá? Você não precisa ser mecânico para dirigir o carro. Você não precisa programar. A linguagem é sua, é o espanhol, o português, o inglês, fácil, né? Ela é fundamental para os professores. Não para programadores, é para o professor. Você precisa compreender o que é IA. O último livro meu eu fiz muito nesse contexto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Sem a preocupação técnica, o que é, como é que ela faz, como é que ela responde, como é que ela pensa, tá? O que ela pode fazer e quais são os riscos. Isso é fundamental. Se você não conhecer, você vai ser dominado por ela. Então, princípios aqui eu vou resumir como é que eu vejo e eu tenho falado da IA na escola. Se a sua escola falar com você, eu vou começar a usar IA, você vai dar para alguém e falar, vamos fazer, precisamos fazer. Agora, quais são os princípios que eu coloco? Primeiro, centralidade do professor. Não vai funcionar se não for assim. Porque quem conhece é o professor, quem sabe as dores, as virtudes, é o professor.
Então, a centralidade tem que ser do professor. Intencionalidade pedagógica. Nós temos grandes pedagogos aqui na Argentina, no Brasil, no mundo. Então, como é que eu vou pegar? Agora eu vou falar com ferramenta, que eu acho que é muito mais que a ferramenta, mas como é que eu vou pegar essa ferramenta, colocar a intencionalidade pedagógica? Transparência, todo mundo tem que saber como funciona, como é que vai ser feito. Proteção dos dados. Eu tenho falado nas escolas para fazer algo local, você pode fazer nas nuvens, mas por enquanto você pode fazer local. Você está local, ninguém tem acesso aos seus dados, só você, isso que você quiser. Você não compartilha isso com ninguém. Isso é uma decisão, tá? Eu confio muito, eu jogo meus dados todos. Tá? Eu estou fazendo um plano de homenagear, ela está pegando tudo que eu escrevi na minha vida desde 1980, eu estou pondo tudo lá. Tem coisas que ela responde melhor que eu não lembro, ela está respondendo melhor que eu. Claro que eu vou lembrar disso. Eu orientei uma tese lá em 2002, sei lá qual foi a tese. Você está me chamando a atenção, mas ela sabe tudo aquilo. Então ela tem uma capacidade grande de fazer isso. Mas eu fiquei com os dados, eu estou passando muito, fiquei com os dados muito, tem gente que não quer fazer. Então, na escola eu acho que não deve ter isso, tem que ter a proteção dos dados e tem que ter a preocupação com a inclusão. Ela não pode ser feita para a maioria, ela precisa ser feita para todos. Tá? Então, se nós temos essa ferramenta, é pensar em todos. Esses são os princípios básicos que a gente colocar aí na escola. E aí, a nossa grande questão, vamos adotar com intencionalidade pedagógica ou simplesmente reagir e usar? Não, nós não podemos. Nós temos que ter, quando se trata de educação, os educadores têm que ter a primeira e a última etapa. Ferramenta é a última etapa. É a última etapa. Vai chegar um momento que não vamos ter que pensar qual ferramenta usar, mas ela é a última etapa. E ela está sendo dependente, está sendo a primeira. Como é que eu estou de tempo aí, me avisei? Estou de tempo também? Tempo? Muito tempo. Tá bom. Porque se me deixar aqui, eu fico umas 2 horas na mais funcionando. Bom, eu estou chegando ao fim. Olha só, como é que ela deve ser, gente, se colocar na sua escola? Primeiro, debatida e adaptada a cada escola, com participação de professores, trabalhadores, família e comunidade. Vamos adotar a inteligência artificial e vamos. Tá bom, como é que ela tem que ser feita? Uma ampla discussão. Orientada com os valores humanos. Nós temos que discutir na área que nós vamos colocar os valores que nós acreditamos. A igualdade de gêneros, nenhum tipo de discriminação de nenhuma ordem, tudo mais, que são valores que nós temos. Deve ter um aliado do professor no processo de ensino-aprendizagem e a formação de cidadãos comprometidos com o bem comum. Nós temos essa ferramenta hoje, então nós podemos fazer. Não pode se converter numa plataforma neolítica com métricas e recompensas que não refletem os valores que queremos para a educação. Eu não sei se aqui tem, mas no Brasil tem uma recompensa se os seus alunos forem bem numa prova. Eu acho isso um horror. Eu sei que tem gente que gosta, eu não pretendo das pessoas, mas eu não gosto por algumas razões. E a governança, políticas públicas consistentes e democráticas, e estratégias institucionais estruturadas. Né? Quer dizer, se não for dessa forma, nós corremos o risco de perder essa batalha. Né? E a gente precisa correr, queremos dessa forma. Né? E não só reagir, por isso que eu parabenizo a Sônia, que vocês estão fazendo aqui hoje, é ter essa consciência para se posicionar. Porque a força das plataformas é muito alta, é sedutora, e é muito dinheiro que nós estamos falando. Não um pouco. Bom, muitos me perguntam isso. Como é que eu vejo o futuro da inteligência artificial? Se você for observar os filmes de Hollywood, é crítico. Os filmes de Hollywood é aquele... A inteligência artificial se transforma, domina a humanidade, vai destruir todo mundo. Corremos esse risco, corremos. Eu posso contar vários casos para vocês, eu vou contar um depois aqui, para mostrar que isso pode acontecer. O equilibrado,
e o otimista. Eu estou ali entre equilibrado e otimista, eu vou tentar resumir o que eu vejo de um e do outro. O otimista, ela nos ajuda a resolver os grandes problemas que nós temos, na educação, na saúde, no clima, na ciência, na miséria, na pobreza. Ela pode dar soluções que nós não vemos, como aquela que eu falei para vocês da estrutura das proteínas. Tá? Ela pode nos ajudar. Nós estamos pensando, um dos grandes dilemas nossa é a questão climática, do CO2, tá? Como é que faz isso? Ela pode ter soluções e já está trabalhando nisso. Tá? Podemos ter as doenças nossas, algumas terríveis, né? Alzheimer, Parkinson, câncer, isso aí tudo ela pode nos ajudar e eu acho que em 10 anos não vão ter mais essas doenças. Então isso é um cenário legal se nós usarmos o bem comum. O crítico, muito perigoso, concentração de poder, o desemprego estrutural, a gente não vai ter desemprego em algumas áreas. Eu defendo isso. Nós temos que pensar na renda básica universal, nós temos que pensar em coisa, nós temos que pensar em treinamento, porque vai vir coisas, é um tsunami atômico que as pessoas não estão percebendo em algumas áreas. Né? E lembra daquele empresário que eu falei que está puxando a luzinha lá? Eu já tenho conversado com alguém para falar como é que eu faço para aumentar a minha produtividade de nível pessoal. O pensamento é esse. Eu vou usar a inteligência artificial, eu quero aumentar a produtividade e reduzir pessoal. E é possível? É possível. E vai ser feito? Vai ser feito. Não deveria ser feito? Não deveria ser feito. Então alguém tem que estar cuidando disso. Como é que eu faço isso para evitar que isso aconteça? Tá? Esse é o cenário crítico. E gente, vocês já imaginaram, vocês já viram, a próxima eleição, o Brasil vai ter eleição agora. Imagina a inteligência artificial lá, ela mostra um filme com tanta perfeição e a fala é tão real que depois que alguém falar com a inteligência artificial, o mal já aconteceu. Tá? O risco para a democracia, em todos os sentidos, até no aspecto emocional. Eles já nos conhecem, eles já perceberam. Tá? E aí eu vou falar para vocês, a direita sabe fazer isso muito melhor que a esquerda. Muito melhor. Exatamente muito melhor. Manipular emoções, lembra, está muito melhor nesse caso de coisas, né? E às vezes eu faço uma crítica para nós também, às vezes nós só falamos para a bolha. A gente precisa pensar um pouco, enfim, é difícil, porque é um negócio complexo, porque a verdade que não é verdade é verdade, que é quando você vê o vídeo. Você viu o cara falando, ele falou isso, falou, não, depois não checamos, não é verdade, mas os votos já foram, está um risco grande para a democracia. E tem gente usando isso, né? Não preciso falar quem, né? Tem um país está querendo ter influência em todo mundo. Vocês estão vendo, não estou falando de ninguém especificamente. E o cenário equilibrado com a governança global, eu acho que nós temos que caminhar para isso, por isso eu paralelizo a Sônia, a internacional está pensando nisso, governança global, com ética, regulação e transparência. E aí é fundamental, no futuro, se nós participarmos de fato, não vai ser escrito por elas, vai ser por nossas decisões. Né? Então a gente precisa, esse é o caminho para nós melhorarmos. Então, quase que finalizando, o futuro da educação seguirá sendo a educação humana. E precisa ser mesmo, é assim que nós temos que fazer. Agora eu tenho dúvida se bater no palmo, como é que acaba logo. Se gostaram mesmo, porque se foi porque gostaram, eu tenho outra palma no final. E aqui, gente, essa frase que eu falo muito e gosto. Guardem isso que é verdade. Nós somos a última geração que ensinou sem inteligência artificial. E a primeira que tem que ensinar com ela. Mais uma vez o desafio vem para a gente. É verdade, nós estamos ali. Tá? E a pergunta não é tecnológica, eu queria deixar claro ali para vocês. É pedagógica, é ética, é social e até é civilizatória. Né? Então nós temos que tratar desse assunto dessa forma. Para encerrar,
Educação, relação humana, escuta, empatia, juízo ético, sentido de aprender. O que nunca vai mudar. O que a IA pode ajudar na escola? Centralidade do professor, intencionalidade, transparência, proteção de dados e inclusão. Repetindo para fortalecer aquilo que eu disse para vocês. A inteligência artificial pode ampliar a aprendizagem, sim, e amplia. Tem vários artigos que mostram isso. Porém, a educação sempre encontra entre pessoas. Não podemos nunca esquecer disso. A educação é encontro entre pessoas. Rapidamente, e agora chegando ao final, 2 livros que eu escrevi. O primeiro, foi a primeira vez na minha vida que eu escrevi uma ficção, para ficar. Eu, durante a pandemia e depois da inteligência, eu me programei para escrever uma trilogia. São 3 livros. Os 2 primeiros já estão escritos, o terceiro saiu ano que vem. O primeiro, contando uma pequena história, é Joãozinho, menino da Amazonas, lá no Brasil. O primeiro da família a tentar ingressar na universidade, ele trabalha com a exclusão, né, com a inclusão. E ele, no último ano dele, preparando para o vestibular, ele é apresentado à inteligência artificial, mas para fraudar, para fazer, entregar, e começa a tirar nota boa. Mas só aí ele tem um despertar ético, ele pensa nos valores. E ele vai em cada capítulo, e aí ele tem uma inteligência artificial que se apresenta a ele, que é ficção, ela se chama Ela. A razão dela se chamar Ela, que é o melhor filme de inteligência artificial que eu já vi na minha vida, não sei quem já viu, chama Ela. Quem não viu, veja. É maravilhoso. É ruim de falar isso, porque a pessoa não gosta, ela também tem coração empolgaria e tal. Mas eu gostei muito. E aí eu pus o nome dela com 2 L's. E ele vai trabalhando com ela, e em cada capítulo ele vai na saúde, ele vai na educação, ele conversa com educadores, ele vai no passado, ele vai na Revolução Industrial. E aí ele tem esse despertar ético dos valores. Ele vai crescendo ao longo do tempo, uma ficção e fala sobre os impactos, né? Eu falo também sobre questões, mas não técnicas. O segundo é um pouquinho diferente, que ele já fala sobre como é que ela funciona, como é que ela calcula, quais são as funções dos objetivos, por que ela sempre agrada, por que ela alucina, o que tem ali, o que é a automelhoria, como é que ela faz, mas sempre a questão pedagógica também. Então, esses 2 já estão lançados, um pela editora Voz, outro pela editora Aves, e infelizmente são em português. Então, quem quiser, eu já leio português, fique à vontade, e depois me fala se gostaram ou não. Obrigado, gente.